Olá para todos e para todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Oficina da Palavra, para essa nova série de conversas, de diálogos sobre o tema liderança, que é um dos temas mais abordados na comunidade evangélica, na comunidade cristã do Brasil. E para isso, eu tenho aqui ao meu lado o maior especialista em liderança da América Latina, o Marco. Nossa, beleza, pessoal, tudo bem? Vamos que vamos, né? Mais uma série de podcasts. Essa de maior especialista é uma novidade para mim, mas vamos tentar juntos aqui contribuir, chegar a alguns raciocínios comuns e trazer um significado disso prático também, né? Não é Isso. só teoria, isso é mais importante. Tem a parte da teoria que é importante, mas só vai fazer sentido quando reverbera na prática, né? Então, seguimos aí, vamos que vamos. Legal, Marcão. Obrigado por ter aceitado o convite. Você é um homem simples, né? Um homem humilde, não reconhece, Imagina, mas cara, quando passa eu na te rua é agradeço aí o convite. ovacionado. Obrigado, Marco, por ter aceitado o convite. É um tema muito legal para a gente conversar, por uma razão que é paradoxal. É um tema legal que é muito mal utilizado nas igrejas e comunidades de fé, né? Quase sempre Sim, numa perspectiva sim. mística, numa perspectiva espiritualizada. E aí, qual é o resultado prático disso? As pessoas não sabem, não conseguem exercer o seu papel. E aí eu queria Sim. começar esse podcast, Marco, você que é um cara que além de ser teólogo, né, trabalhar nessa área junto comigo há um tempo de ensino, de educação cristã, você também é um cara do mundo corporativo, né, cara? Então você lida com Sim. essas questões de liderança o tempo todo. Eu queria começar esse podcast ouvindo um pouco da sua experiência da liderança na prática, no trabalho, num mundo que exige resultado, performance, qualidade, processo e tantas coisas mais. Basicamente, o que eu entendo por liderança, né? Eu entendo que a liderança é aquele papel que te mostra um caminho. É basicamente isso, né? Eu não quero ser simplista com esse conceito, mas quando nós olhamos principalmente para a palavra de Deus e olhamos para todas as histórias que nós vamos ter na Bíblia com aqueles líderes que eram seres humanos comuns, pecadores, cheios de problemas e defeitos, mas que pela graça de Deus foram usados para certas missões bíblicas, assim por dizer, por períodos, por histórias, por contextos e épocas, eu consigo ter uma síntese, que não quero mais uma vez ser reducionista, que é essa questão de ser alguém que te mostra um caminho. E um pouco do que você disse em relação à liderança corporativa, que é um ambiente que eu vivo, eu acho que esse é o grande problema da liderança na igreja. As pessoas acabam confundindo a liderança corporativa com uma liderança eclesiástica. E não tem sentido, na minha visão, uma comparação dessa, né? Eu acho que, por mais que você aprenda alguns valores que são intrínsecos numa liderança corporativa, quando nós olhamos para o objetivo dessas lideranças, quer seja no mundo corporativo ou no ambiente da igreja, nós vamos encontrar alguma zona de conflito. Então, por exemplo, o que é muito comum nesse mundo corporativo, secular, é que o líder tem que sempre estar na crista da onda, tem que ser aquele cara inerrante, tem que ser aquele cara que motiva todo mundo, que quase mata uma pessoa, quase morre por resultados, Muito porque está tudo competitivo, né? competitivo, porque está totalmente atrelado às competências pessoais da pessoa. E aí é onde eu vejo que é o maior ponto de ruptura. Quando nós falamos de liderança cristã, efetivamente, os méritos já não são nossos, né? Os méritos são totalmente de Cristo para tudo, quer seja para plantar uma igreja, a conduzir algum tipo de ministério. E aí é por isso que eu digo que essa influência secular dentro da igreja e essa falta de conhecimento mesmo de uma liderança bíblica traz grandes complicações, porque a gente vê erros que são comuns. Eu vou dar um exemplo para você. É muito comum que no mundo corporativo, vamos supor que você trabalha num varejista, e aí você abre uma nova unidade, você manda um gerente para lá, você espera que em X tempo você tenha lucro suficiente para que aquela unidade se mantenha, né? Isso me parece ser uma prática muito comum para muitos que se dizem plantadores de igreja. O cara abre uma nova Verdade. filial, porque é filial. O cara abre uma filial da igreja, manda um cara lá que não tem experiência pastoral, mas o cara tem um sonho, tem um desejo, aí aquela história do envio apostólico, né? Vai e plante a igreja. Aí o cara chega lá, se em X tempo ele não conseguir manter aquela igreja, ele falhou, ele é um líder que não presta, ele não teve um bom trabalho de liderança. Isso é o que muita gente vê em grande parte das ditas igrejas evangélicas, né? Só que quando nós olhamos para a Bíblia,
nós vamos ter esse ponto de ruptura real. Porque, por exemplo, olha, se você for olhar de forma bem fria, para nós, quem tem que ser o exemplo de liderança cristã é Jesus Cristo, certo? Os grandes ensinos de Jesus Cristo, claro que ele teve ocasiões que ele falava para muitas pessoas, mas teve passagens que ele falava para uma ou duas pessoas, grandes doutrinas que permanecem para nós até hoje. A mulher samaritana, por exemplo, estava só os dois conversando, os discípulos no caminho de Emaús, estavam só os três conversando. Quer dizer, me parece que o resultado numérico dentro da igreja toma espaço do resultado espiritual. E o resultado espiritual é uma coisa muito severa das pessoas que não percebem isso, né? Que o resultado espiritual, por vezes, ele vem nesse momento de conversa com uma única pessoa. Pois é, exatamente. Nesse tempo que você investe em uma pessoa para conversar com ela, né? E aí então o que eu vejo, basicamente, sobre a liderança cristã, quando eu falei lá no início, né? Que o líder mostra o caminho, é que o líder cristão ele tem que mostrar Jesus Cristo para aquelas pessoas. Né? O conceito de liderança puro e simples, ele basicamente passa por onde você já colocou no início, né? Perseguir um objetivo, conduzir pessoas para um determinado objetivo, motivar pessoas para alcançar um determinado propósito, compartilhar a visão, compartilhar a missão, contribuir para que outros cheguem a determinado lugar. Se você pegar aí um monte de autores do mundo corporativo, do mundo acadêmico, todos eles vão trabalhar com os conceitos de liderança a partir desse aspecto. Aí você tem as visões de liderança, os princípios de liderança, sempre pautados em metas, resultados, né? Processos, exatamente, metas, sim, processos, resultados, performance. E aí é o seguinte, trazendo isso de novo para o nosso mundo aqui, para a nossa atmosfera religiosa, evangélica, cristã, aquilo que tem de bom no conceito puro e simples da liderança, os caras não aproveitam. E sim, aquilo que é totalmente fora do conceito cristão de liderança, os caras querem aplicar, como você falou, né? Porque no cristianismo, né, quem está em primeiro tem que ser o último, quem quer liderar tem que servir, quem quer viver tem que morrer. O cristianismo tem essa perspectiva paradoxal. Aí, na parte que deveria ter organização, a parte contábil, parte financeira, parte estrutural, né, parte organizacional, que deveria realmente contar com suporte, com planejamento, né, com processos bem estabelecidos. Aí os caras não aplicam os princípios de liderança. É um troço muito engraçado, né? É seletivo. Sim. Você vê que tem um monte de igreja aí que não tem estatuto, não tem regimento, não tem código de ética, algumas não tem nem confissão de fé, né? Escrita. Sim. Nós não estamos falando nem da vivência, estamos falando da coisa escrita, para você poder apontar, ó, o caminho é esse, nós cremos nisso, nós fazemos isso. E aí é que vem o câncer da coisa. Eu já chamo logo de câncer porque é o que mata as igrejas. É a motivação por detrás disso. Isso. Porque, assim, como se cria uma cultura de resultado e não se olha para aquilo que a palavra chama de resultado, assim por dizer, então a igreja acaba sendo tratada como uma empresa. O cara tem que estar lá todo dia, tem que bater cartão. Não adianta, e se não produzir o que a suposta liderança entende que tem que ser produzido, não serve para ser líder, não vai ser enviado para abrir outra filial. Verdade. Deus não, aí a coisa fica muito mais grave. Deus não está com essa pessoa, Deus não chamou essa pessoa. Vai ter reconhecimento. Exato. Aí e esse é o grande X da questão. Quando você vai ler, por exemplo, a Bíblia, que essa sim deveria ser o nosso alvo e critério para medir qualquer tipo de, entre aspas, resultado, você vê Jeremias, por exemplo, pregando por 20 anos sem ninguém ouvi-lo. Sem resultado. Será que Jeremias não foi chamado? Ou Isaías sendo chamado para não ter resultado nenhum, né? Ninguém vai ouvir. Exatamente. Não. Isaías foi chamado para ser ignorado. Quer dizer, aos olhos do que nós temos na palavra de Deus, Isaías foi um sucesso, porque talvez uma outra pessoa não teria perseverado tanto tempo em ser ignorado como ele foi. Com certeza ele estava ali agradando a Deus, que este deveria ser o resultado que uma liderança eclesiástica deveria buscar. Aos olhos dos homens, ele é um fracasso, né? Não, o cara ficou lá, ninguém ouviu o cara,
Assim, é neste sentido que eu acho que esse câncer tristemente adentra muitas denominações. A gente tem um conceito de liderança clássico que tem a ver com líderes que estabelecem objetivos e conduzem os seus liderados até esses objetivos. Exato. E quando você chega na realidade evangélica, esse conceito ele é destrinchado, né? Então se pega uma parte dele, que é a pior parte possível, que é a questão do resultado, como se a fé cristã e a religião pudesse seguir uma linha de resultado. Sim. E aí se impõe sobre as pessoas um formato fabril / medieval, né, de cobrança, de dominação, quase que um engenho, né, como se o cara fosse ali um escravo trabalhando dia e noite para servir ao império, né, a dominação de quem está debaixo de um peso, de uma maldição gigantesca. E fora, assim, que dentro de todo esse pacote, né, como a busca do resultado é o foco de muitos, né, a busca desse resultado numérico, financeiro, qualquer que seja, mas com um resultado que não está pautado na palavra, existe ainda um segundo câncer que eu acho que esse também é muito nocivo, e já falamos bastante sobre eles em algumas outras oportunidades, que é a divinização do líder. Ainda tem isso, a gente vai chegar nesse ponto aí, guarda esse assunto, mas tu vai dar o spoiler. Esse aí é um tema que merece a nossa discussão. Vamos pegar o conceito de liderança pautado em processos, objetivos e visão. Teoricamente, todo cristão nascido de novo está vivendo a sua vida e convivendo na igreja para ir para a vida eterna. Então, ele não é sequer ensinado como caminhar nessa jornada. Ele não tem né, os processos que as igrejas aplicam, que são chamados... o famoso porque sim, né? Você tem que passar por isso, mas por quê? Porque sim. Isso, os processos de discipulado, eles têm mais a ver com essa divinização da liderança, que é uma abordagem que a gente vai fazer depois, do que propriamente com o passo a passo, porque, na verdade, discípulo tem mestre e o mestre é um líder, né? Então ele deveria, vamos imaginar que você nasceu de novo, entrou na comunidade, eu sou um dos líderes lá, falou assim, Marco, eu vou cuidar de você, vou ensinar você a ler a Bíblia até que você seja capaz de ler sozinho, vou ensinar você a orar até que você seja capaz de orar sozinho, vou ensinar você sobre o culto, sobre o que nós cremos aqui, por que nós cremos aqui dessa forma, diferente daquela igreja ali do outro lado que crê de outra forma, até que você não dependa mais de mim para nada. Mas é o contrário, né? O que a gente vê é uma liderança, entre aspas... É a que cria a dependência do discípulo, né? Criadora de dependência, né, cara? Agora, imagina se na sua empresa todo mundo dependesse de você. Você ia morrer, né? Não. Então, esse é um dos pontos que a gente pode falar, por exemplo, que na minha conduta no mundo corporativo, eu trato de ser o líder desnecessário. Legal. Autonomia para as pessoas, para que elas tomem decisões, claro, decisões que são, dependendo da sua grandeza, tem que ser partilhadas, né? Ninguém toma uma decisão unilateral, mas eu não prendo as pessoas de rotinas. Olha, execute se você consegue, porque tem momentos na vida que você já não consegue ficar tanto na operação. Isso é um fato, né? Porém, olhando e pegando esse gancho para quando nós olhamos para dentro de uma igreja cristã, uma vez que você sabe que você não é o fim dessa igreja, porque assim, você falou uma coisa muito séria, né? A questão do discípulo e o mestre. O Senhor Jesus, ele em dado momento na história, nós temos isso no Evangelho, ele se curva para fazer um ato que para muitos era um ato que não era um ato de honra, que é lavar os pés dos seus discípulos. Verdade. E ele diz isso, está lá no Evangelho isso, né? Ele fala, olha, se quem quer ser o maior, que seja o menor entre vocês. Ou seja, uma liderança que é despida do ego, com a não necessidade de ter holofotes sobre si. Ou seja, é o que eu falo, é o que eu tento aplicar para mim sobre o líder desnecessário. O líder desnecessário, ele não tem essa vontade de centralizar tudo e nem ser o centro das atenções. E quando falamos do evangelho, mais ainda, porque não é o pastor, não é o líder, não é quem quer que seja da igreja que salva ninguém. E aí que a questão se torna, que eu acho que vem à tona essa falta de necessidade, né? É por isso que eu também entendo que os pastores e líderes, dentro deste contexto que estamos falando, eles também têm que se tornar desnecessários. O que é isso? Quer dizer que então ele não serve para nada? Não.
quer dizer que ele vai se ocupar naquilo que ele deve se ocupar. O que é a ocupação? Ensinar, pregar Isso, e formar exatamente. discípulos, não dele, discípulos do Senhor Jesus. Essa é a questão. Exatamente. Isso traz à tona uma doutrina evangélica cristã, né, famosíssima, central na reforma protestante, que é o sacerdócio universal dos crentes, né? Dá a eles Justamente. a capacidade de Justamente. desenvolver a sua própria fé sem Exato. independência. Aí é aquilo que a gente está falando desde o início, né? O conceito puro e simples de liderança, ele é belíssimo, né? Apontar para o objetivo, compartilhar a Mostrar o caminho. visão. Pois é, Sim. mostrar o caminho. Mostrar o né? caminho. Pois é, isso é o conceito puro e simples de liderança. Mas aí você tem uma distorção, uma mistificação desse conceito, uma manipulação, uma dominação, e aí o que você tem é um grupo enorme de pessoas que são dependentes dos seus líderes, coisa que a gente até viu durante a pandemia, né? As pessoas sem poder ir às igrejas ficaram meio sem direção. E pior do que isso, é essa incapacidade de exercer a própria fé, porque simplesmente não foi ensinado, né? Como tem a famosa conversa de Atos dos Apóstolos, né? Você entende o que você lê? E a resposta é como, se não há quem me ensine. Se não há quem me explique, né? Quem me ensine. Sim. Exatamente. Cara, isso é um tema muito legal, é um tema que a gente vai falar dele algumas vezes aqui, e eu espero que você que está assistindo essa conversa fale mais sobre isso. Perguntas que você pode fazer para as pessoas, né, Marcão? Como você vê a liderança? Como você entende um líder? O que você faria se você liderasse? O que você faz? Está escrito em algum lugar? Eu queria deixar a pulga atrás da orelha das pessoas, né? Dizer pulga maligna atrás da orelha. Se o seu líder, pastor, apóstolo, seja lá o que for, se no trabalho dele não há uma direção clara, onde ele está apontando para Jesus, você tem uma grande chance de não estar dentro de uma igreja evangélica. Exatamente. E pegando essa sua fala, né? Se não há uma direção clara nem sobre como exercer a fé, né, se você olha para a própria liderança e um é pentecostal avivado, um é hiperpentecostal, o outro é conservador, um bate palma, o outro não concorda, e as pessoas não sabem exatamente o que fazer, né, o que representa a adoração, o que é a ceia, qual é o significado daquelas coisas ali. Você, além de pode estar numa igreja que não seja verdadeira, né, você também está numa comunidade perdida, né? Completamente perdida. Batendo cabeça. Perdida. Sem rumo, sem direção, e que está ali, às vezes, por estar e que não sabe nem o que está fazendo, né? Vou falar aqui, Marco, uma máxima que eu sempre uso, né? Você pode fazer o que você quiser da sua vida, desde que você tenha clareza. Falta de clareza é um problema. Você pode até ser adorador de imagem, né? Adorador do cosmos, da terra, da mãe terra, não tem problema, ou adorador de si mesmo, desde que você tenha clareza. O que não dá é para ficar perdido, né, Marco? Exato. Completamente desorientado. Como a gente fala, dando tiro no escuro, sem saber o que faz da vida, sem saber o que está fazendo, né? Por que eu vou na igreja? Não sabe, pessoal. Exatamente. Não sabe. Nesses anos de seminário, né? Todos esses anos nessa indústria vital, quando a gente nunca me aconteceu. Quando a gente pergunta para o aluno, né? Sua igreja tem um estatuto? Eu não sei. Se tem, eu nunca li. Sua igreja tem regimento? Nunca vi. Sua igreja tem confissão de fé? Eu não sei. Então o cara não sabe nem o que está fazendo. E hoje, com a internet... Qual é a história da igreja, né? Com a internet, com o YouTube, está pior ainda, porque ele vai para a igreja e ouve no YouTube uma mensagem e não sabe exatamente identificar o que é, e aí todos os gatos são pardos, né? Se a pessoa ela conhece o evangelho, aí ela pode ouvir o que ela quiser no YouTube, porque ela vai saber se aquilo tem sentido ou não. Aí ela vai poder não ser uma pessoa extremamente dependente. Por exemplo, eu não entendi isso aqui, mas eu vou ver o que meu pastor fala, porque aí eu vou sempre concordar com ele. E não que você não possa concordar com ele, mas fazer a opinião de um homem ser a sua verdade absoluta esbarra naquilo que o Leclerc falou há pouco, né? A questão do sacerdócio universal dos cristãos. Exatamente. Então, sem contar que quando você não tem uma liderança clara e não tem a coisa bem organizada, cada um pode imprimir o ritmo da maneira como entende. É por isso que você, às vezes, tem nas igrejas que são muito grandes, por exemplo,
cada ministério, cada departamento vira uma pequena igreja dentro da igreja, onde cada líder implementa a sua própria visão, seu próprio olhar. Exato. O pastor E pensa, aí, mas eu não concordo. para um momento futuro, isso ainda vira uma divisão de igreja, né? Porque Vira. essas igrejas que vão abrindo assim na torta e à direita, né? A torta e à direita aí, são geralmente fruto dessa questão que você está falando. Tava lá, tem um pastor X, mais 30 pastores da igreja. Eu não concordo com isso, então vamos sair daqui, a gente abre a nossa igreja porque a gente concorda com isso, e assim vai. É verdade, Né? cara. É verdade. E assim, isso é a comprovação da falta de liderança, que toda liderança tem legado, né? As grandes empresas, as grandes corporações têm fundadores, têm história, tem pessoas que deram continuidade aos seus projetos, né? As grandes nações, as grandes famílias e os ministérios também, como na Bíblia, né? Vou pegar o exemplo aqui de Davi, que está na ponta da língua, que quando enfrenta Golias, na cena clássica do texto bíblico, Israel está sem liderança, né? Todo dia lá o gigante vai lá, afronta a liderança e não tem ninguém que se levante. Não, tinha uma liderança nominal, né? É. Aquela liderança nominal que não serviu para nada. Exatamente. E é por isso que tem muito a ver a questão de que eu falei também no começo aqui da gravação, de que a liderança ela não é meramente teórica. E aí é que vem o X da questão, né? Que nesse exemplo que você está dando, né? Havia uma liderança nominal, mas não havia uma liderança de prática. O que fazer, né? Como enfrentar o gigante? Até porque, fazendo paralelo com as igrejas, Saul, que é o rei, deveria ser o primeiro a encarar o gigante, né? Deixa comigo, pô. Sim, não, na verdade, ele deveria estar na frente no campo de base, exatamente. Aí você pega o contraponto bíblico, dessa história, que está lá na frente também nas obras do Antigo Testamento, que é Davi, já bem mais velho, com os seus soldados sendo atacado pelos filisteus com 4 gigantes. Essa é uma história muito legal, cara. 4 gigantes que partem para dentro de Davi, inclusive um deles manda fazer uma espada 0 bala, 0 quilômetro, sem nenhum litro de álcool, nem gasolina. Ele falou assim, essa espada aqui é só para cortar a cabeça de Davi, porque Davi virou lenda, né, entre os filisteus. E aí, quando ele vai para a batalha, ele luta muito, ele se cansa na batalha, ele fica muito cansado. E aí os soldados dizem para ele assim, não, Davi, você não pode morrer, você é a lâmpada de Israel. Olha a diferença, você é a lâmpada de Israel. Senta aí, relaxa e deixa com a gente. Aí vão os caras enfrentar, cada soldado de Davi bota um gigante no bolso, porque eles têm legado, né? Eles foram ensinados, treinados. Você não precisa mais de Davi para isso. Ele é um líder na batalha desnecessário agora. Eu sempre fui muito aficionado pelas leituras da Segunda Guerra Mundial e etc, né? E não foram raras as vezes que eu vi que no momento de uma retirada, por exemplo, lá da Segunda Guerra Mundial, de campos específicos, que o oficial de maior patente era o último a subir num carro, era o último a deixar o estabelecimento, era o último a deixar aquela região. Ele não era o primeiro a ir embora, ele era o último. O oficial de mais alta patente. Por quê? Porque é o que nós estamos falando aqui. Às vezes, não se trata do fato do cara ser assim, desnecessário a tal ponto de não estar presente. Mas se trata de estar, sim, presente e, claro, não ser ele o único que vai fazer alguma coisa. Exatamente. Muito legal. Então, é muito interessante ver isso, e eu me lembro de vários episódios, Leclerc, da Segunda Guerra Mundial, em que uma situação como essa aconteceu. Pessoal, vamos aqui sair, eu vou ser a maior patente, um exemplo na Segunda Guerra Mundial. Me lembro de um episódio de uma cidade chamada Bagstone, e já havia um major, e major naquele contexto de Segunda Guerra já não dava mais tiro, né? Então ele tinha que comandar a tropa, tinha que estar lá falar com os capitães e tal. E aí, cara, houve a história de um major que ele ficou 40 dias na linha de tiro, sem dar um tiro, correndo risco. Só comandando. Mas ele estava lá. Isso aí. Mas ele estava lá. Estava lá sentindo o inverno pesado, né, da Normandia, né? Então, poxa, cara, esse é um tema muito legal. Todo mundo quer a glória, né, de ser reconhecido. O Marco é o nosso grande líder, mas poucos são os que se esforçam, arregaçam as mangas, né,
como diz a música dos vencedores, né, chegado o tempo de arregaçar as mangas, e deixam ali um legado, né, um processo estabelecido para que outros possam dar continuidade, como nos ensina o nosso irmão apóstolo Paulo, né? Sim. Fulano plantou, Beltrano regou, fulano plantou, eu reguei, eu plantei, fulano regou, mas no final quem dá o crescimento é o Senhor. Então há um trabalho a fazer e pode ser que a gente não vá colher, como acontece com Davi, que quando chega no auge da sua glória como rei, passa o cajado, passa a coroa, está tranquilo, deixa tudo pronto, né, tudo estabelecido, os processos, o mapa da construção do templo, como um líder de verdade, né, tudo mapeado, traçado, quantificado, o que fazer. Eu tenho procurado registrar, escrevendo bastante, gravando bastante vídeos. Por quê? Porque eu tenho uma profunda convicção de frutos que vão dar e que eu não vou ver isso, não vou estar aqui para ver isso. Compartilhar o conhecimento. Exato. Legal. Exato. Eu não me importo de não ver os frutos disso. Acho que essa é a grande questão. Então, cara, fala a verdade. Você fazia aniversário, né? 40 anos de maestro do coral. O cara ganhando lá a momento. Pô, é uma derrota, né, cara? Você tá 40 anos comandando um coral. Não tem ninguém que possa ter assumido antes. Não, e assim, o cara não larga o osso dos 40 anos, não, né? Entrega. Será que é tão egoísta assim, ao ponto de não deixar alguém vivenciar essa experiência? Não prepara outros, né? Exatamente. Exato, não passa, né? Não passa esse cajado para alguém, enfim. Eu vejo o seguinte, nesse sentido que eu vejo que eu tenho aprendido, claro que ainda tenho muito que aprender, mas eu tenho buscado constantemente esse aprendizado de líder desnecessário. Porque, no fim, não se trata de mim, não se trata do Marco, né? Se trata daquilo que Deus fez na minha vida e que é o mesmo Deus que eu espero que faça algo maravilhoso na vida dos outros. E isso não está atrelado à minha experiência, né? Não se trata de que, eu vou fazer tal coisa porque o Marco, né, fez tal caminho e deu certo. Não. A busca é pelo mesmo Deus que eu busco todos os dias, tem que ser o mesmo que você busca e só. Porque aí sim nós vamos ver algum resultado e que não são os resultados que nós vamos encontrar no mundo corporativo, né? Isso tem a ver com a nossa vida espiritual, frutos do Espírito Santo e etc. Espero que você tenha gostado do podcast número 1 sobre liderança, onde eu e o Marco conversamos sobre o significado puro e simples de liderar, que é apontar uma direção, dar clareza aos seus liderados, né? Medir processos, construir um caminho, deixar um legado e sair da frente, né? Deixar que outros deem continuidade. Marco, muito obrigado. É isso aí. Valeu. Se você gostou, compartilhe, né? Se inscreva no canal. Se já está inscrito, clica aí, ativa o sino e aguarde o próximo podcast da Oficina da Palavra. Beleza, valeu.